Amém. Fica à vontade, até o Espírito Santo. Amém. Bom. Amém, pessoal. Graças a Deus. Estamos aqui hoje com o meu amigo, o Dr. Luizinho. Glória a Deus. É uma honra poder estar recebendo ele aqui na nossa igreja. Tenho certeza que Deus vai usar ele como uma voz profética. Que Amém. Deus possa te abençoar, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo o nosso irmão, pastor Luizinho, que o Senhor possa honrá-lo, que o Senhor possa usá-lo, que venha quebrar toda a corrente do mal, que a palavra que venha sair da boca dele, Senhor, venha ser uma palavra, meu Deus, direcionada pelo teu reino, que as pessoas que estão aqui, também estão na sua casa, possam entender, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Seja com ele da vitória, em nome de Jesus, bem forte para Jesus, pessoal. Amém. Deus abençoe aos irmãos, a quem eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de falar aos irmãos que é um prazer muito grande estar aqui, a convite do amado pastor Anderson, nosso amigo já de algum tempo. A gente vem militando junto aí em São João de Meriti, né? Pelo melhor para essa cidade. E queria só fazer uma retificaçãozinha. O amado irmão aqui não é pastor, né? Nós não temos a titulação pastor, mas nós congregamos ali durante quase 30 anos na Missionária Evangélica, Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, servindo ao Senhor no corpo diaconal, como diácono ali na casa do Senhor. Há 2 anos, há 2 anos e meio mais ou menos, nós viemos aqui para o projeto Vida Nova, pastor Cristiano e pastor Marcele, onde fomos muito bem recebidos, graças a Deus, em função lá da pandemia e alguns outros fatores de violência. Nós decidimos congregar aqui um pouco mais perto, já que a família é uma só, né? No céu não haverá crachá de igreja, e estamos muito felizes aqui servindo ao Senhor. E eu queria compartilhar com meus irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá no Salmo de número 11. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo de número 11. É um salmo muito interessante, que nos ensina muito. E eu queria compartilhar com os irmãos. Todos abriram aí em Salmo 11? Então diz assim, o Salmo 11. Começa com uma afirmação: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a sua parte, será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Podemos sentar, amados. Amado Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome.
Deus, convém que nesse momento o Senhor apareça e o homem seja escondido. Convém que o Senhor seja engrandecido e o homem diminuído. Convém que, ó Deus, o teu Espírito fale, porque é dele que precisamos ouvir algo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse salmo, ele me chama muita atenção, porque fica muito claro aqui um diálogo entre Davi e alguns dos seus amigos. E é muito claro também que os amigos de Davi, nesse momento aqui da história de vida de Davi, era um grupo que em algumas versões a Bíblia chama de um bando, né? Davi estava sofrendo uma perseguição ferrenha de Saul, que queria matá-lo. Imagine você hoje sendo alvo de uma perseguição do presidente do Brasil, seja lá quem for. Imagine aquele que tem nas mãos exército, marinha, aeronáutica, as polícias, que tem nas mãos informações privilegiadas, que tem todas as ferramentas, inclusive a lei, para te perseguir. Pode até perverter a lei para te perseguir. E quando nós somos de alguma maneira atacados ou perseguidos com justa causa, o que seria justa causa? Eu realmente errei com aquela pessoa. É possível até que você acomode mais isso, porque você errou, é um problema que você arrumou. Mas quando a perseguição é injusta, você não arrumou o problema, é mais doloroso passar por isso. É mais triste, é mais angustiante viver uma perseguição de maneira injusta. E era o que Davi estava passando aqui. De maneira injusta, estava sendo perseguido por Saul. Talvez você já tenha vivido isso, talvez você esteja vivendo isso, talvez alguém perto de você esteja vivendo isso. Uma perseguição injusta. E você é levado a uma prova, a um desafio. Davi aqui estava claramente dentro de um momento em que ele, encostado na parede, é desafiado a ouvir o conselho dos amigos, que os amigos dão um conselho a Davi, ou a expressar a sua fé. Davi estava diante de duas opções, de uma bifurcação: seguir o conselho dos amigos, bem intencionados até. Os amigos de Davi estavam bem intencionados, porque eles fundamentam o conselho, eles mandam Davi fugir, e eles fundamentam. Olha o que diz aí no versículo 2, versículo 2: eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Versículo 3: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esses são razões justificativas plausíveis, são fundamentos razoáveis, reais. Os amigos de Davi estavam dizendo para ele: olha, não há o que fazer, cara, você está com o rei na tua cola, não tem jeito, você vai ser pego a qualquer momento, foge. Amigos bem intencionados, mas mal fundamentados.
Muitas vezes nós, ou alguém perto de nós, está no momento de aflição e ouve conselhos, vozes variadas, às vezes até de amigos, porque para saber de uma angústia tua, tem que ter um pouco de intimidade com você, então tem que estar perto de você. Davi estava aqui, solto, fugindo de Saul, tentando se escapar, e ele estava no meio de um bando, vivendo às margens da sociedade, e esses amigos deram a ele um conselho, e eles tinham uma boa intenção, a intenção de proteger o seu amigo Davi. E às vezes acontece isso conosco, pessoas vêm nos aconselhar, sabedoras do nosso problema, da nossa angústia, da nossa aflição, resolvem nos aconselhar porque nos amam, gostam e querem ver o nosso bem, e usam os fundamentos naturais, usam os pilares da sociedade que, ora, destruídos, o que você vai poder fazer? Não tem quem te apoie, não tem, acabou o dinheiro, acabou o apoio, acabou o mantimento, acabou o emprego, acabou tanta coisa que pode ter acabado, e de fato acabou. A pior desculpa é aquela que é verdadeira, é fato. Nós estamos chegando aí no final do ano, e só hoje eu vi 3 acidentes na rua. As pessoas estão agitadas, né? Parece que esses 15 dias pela frente aí são os últimos 15 dias da vida, né? Todo ano é isso, as pessoas ficam agitadas, e a compra daqui, compra dali, né? Tem porque tem que comprar roupa nova, é uma angústia que as pessoas ficam num frisson que só interessa ao mercado, à indústria. E aí, nessa agitação, batem com o carro, caem de moto, são atropeladas. As pessoas estão agitadas, porque talvez não tenham conseguido concluir aquilo que planejaram lá em janeiro. Não, esse ano, e aí estão ansiosas, como se não pudessem mais continuar no projeto. Eu fiz muitos concursos, e eu lembro de um professor, o professor Grioche, na área jurídica. Ele falava assim: olha, concurso público você não estuda para passar, você estuda até passar. Tem uma diferença, sutil, mas tem. Porque isso tira a ansiedade. Ah, se eu não passar, caramba, e agora? E agora o quê? É uma etapa. Continua. Você vai estudando e fazendo um concurso até o seu objetivo ser alcançado. E as pessoas precisam entender isso. Se o teu sonho, se o teu projeto de vida, se aquilo que você programou, colocou diante de Deus, não aconteceu, ainda não aconteceu, por que se angustiar? Continua na batida. Se você quer chegar do outro lado da rua, não chegou ainda, você tem que continuar andando. Para chegar lá, se parar, você não vai chegar. E a mesma coisa, vai chegar o dia 31 de dezembro, acabou o ano, e aquilo que eu projetei não aconteceu. E daí? Acabou o ano, mas não acabou a vida. Continua, segue, vai em frente. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão amarguradas às vezes, por ainda não terem conseguido aquilo que objetivaram. Aqui, Davi dá uma lição fantástica. O primeiro, no versículo 1 do capítulo 11, ele já começa com uma afirmação.
Davi já começa afirmando: no Senhor me refugio. Embora o diálogo transcorra diante de situações reais, Davi faz uma opção. A sugestão dos amigos era fugir, mas Davi opta pela fé. E é óbvio, Davi tinha também os seus fundamentos, assim como os amigos que lhe aconselharam fugir tinham os seus fundamentos esses que estavam pautados na fé natural, que é aquela que você está vendo. Olha, eu sei que eu posso sentar naquele banco, ali existe um banco, tem espaço para eu sentar, naturalmente, se eu quiser sentar ali, eu vou sentar. Agora, se não tiver banco nenhum ali e eu quiser sentar, eu tenho que ter fé que eu não vou cair ao tentar sentar. São dois tipos de fé. Eu quero comprar um objeto que custa R$10 e eu ganho por mês R$1.000. Obviamente que naturalmente eu vou conseguir comprar aquele objeto de R$10. Agora, se for o inverso, eu quiser comprar um objeto de R$1.000 e eu só tenho de receita R$10, eu tenho que ter muita fé para que isso aconteça. É a fé sobrenatural. Davi faz uma opção, e a opção de Davi, ela está pautada naquilo que ele relata aqui no Salmo 11 e nas experiências que Davi já tinha tido. Que nesse momento da história, Davi já tinha tido algumas experiências de vida, jovenzinho, tomando conta das ovelhas, teve que encarar leões, teve que encarar ursos, posteriormente encarou Golias, está lá em 1 livro de Samuel 17. Então Davi já tinha algumas experiências para ele fazer opção de fé. Certamente você também já tem algumas experiências. E por que está angustiado? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Está lá em Lamentações, Jeremias 3:21. Olha para trás e veja lá o que Deus já fez na tua vida. Veja lá o que Deus já fez na tua família. Veja lá o que Deus já resolveu. Coisas que você tinha como insolúveis. Então por que está angustiado com esse problema, com aquele problema, com o futuro? Davi tinha essas experiências de vida, e isso foi cada dia mais fortalecendo Davi. Apesar das circunstâncias, Davi faz a opção da fé e resiste ao conselho dos amigos. E no verso 4, Davi faz assim: o Senhor está no céu. Ele vai afirmando: o Senhor está no céu. Melhor, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja bem, quando a gente quer enxergar alguma coisa com detalhe, como é que a gente faz? A gente não aperta o olho, né? Quer chegar mais perto, quer focar bem, quer ver o detalhe, a gente aperta as pálpebras. Davi afirma aqui que as pálpebras do Senhor estão apertadas, olhando atentamente a minha e a sua vida, sondando os justos, sondando os corações, as intenções. Em que você está focado? O Senhor está atento a cada passo que você dá, a cada sentimento, a cada lágrima derramada, a cada projeto feito no seu coração. O Senhor está atento. Para Davi falar isso, ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de quem era Deus. Ele tinha consciência que estava sofrendo uma injustiça. Ele tinha consciência que Deus estava vendo tudo, e que ao seu tempo, ao tempo de Deus,
a providência, o socorro, o braço forte viria em seu favor. E é assim na tua vida, é assim na minha vida. Por mais que não pareça, por mais que as pessoas ignorem, por mais que as pessoas até zombem, é assim e continua sendo assim. Foi com Davi e é com você, é conosco hoje ainda, porque Deus é o mesmo. Nós estamos vendo, sim, alguns movimentos mundo afora de esfriamento da igreja. Nós estamos vendo mundo afora e perto da gente algumas pessoas se fechando em si mesmas. Algumas pessoas até na Europa já se fala que Jesus não vai voltar. Tem coisas acontecendo pelo mundo. Mas quer saber? Para mim, surpresa zero, porque já estava predito que haveria um esfriamento em muitos corações em função do aumento da iniquidade, da maldade humana, da impiedade. Está predito. Então, a cada movimento desse que acontece no mundo, alegre-se. O dia da volta de Jesus se aproxima. Alegre-se. Há sinais, há sintomas de que a volta está próxima. E quanto mais chega o dia do encontro da noiva com o noivo, quanto mais se aproxima a data do casamento efetivamente, mais agitação e sinais e sintomas você vai ver no mundo. É assim num casamento. Num casamento você, um ano antes, planeja o buffet, vê a quantidade de pessoas, quem vai convidar, onde vai ser a festa, onde vai ser o casamento, e aí você vai meio que administrando. Não, dá tempo, não, isso aqui deixa para depois. Mas quando vai se aproximando a data, você fica, caramba, e agora? Aí você começa a agitar. Quanto mais próxima a data do casamento, mais você fica agitado para não perder nada, nenhum detalhe, não deixar escapar, tudo sair certinho. Não é assim? E é assim que vai acontecer e que está acontecendo. Quanto mais se aproxima a data do encontro da noiva com o noivo, da igreja com o Senhor Jesus Cristo, mais sinais você vai ver. Fique atento, que hoje nós temos uma ferramentazinha que nos dá para ver, dá para a gente ver quase que em tempo real o que está acontecendo. E Davi aqui faz a opção da fé. Davi fundamenta que Deus está atento a tudo. No verso 5, ele diz assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Obviamente que Davi estava falando aqui que se a perseguição era de Saul para com Davi, se a violência vinha de Saul para Davi, e se Deus tem as pálpebras apertadas, observando cada detalhe da nossa vida, Deus estava vendo as atitudes de Saul. Deus estava atento ao coração, ao pensamento, à intenção, à maldade, à violência em Saul. Davi, sabedor disso, e você precisa saber disso, ou você já sabe, mas precisa ser relembrado disso. Deus está atento, acalma o teu coração. Deus está vendo tudo, acalma o teu coração. Que angústia é essa? Que fé é essa? Que credulidade é essa? Que Deus você tem servido esse tempo todo? A Bíblia diz que Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. É uma metáfora, uma alegoria para mostrar a grandiosidade de Deus. E olha que hoje sabemos que são centenas de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas.
E Deus conhece e chama cada uma pelo seu nome. Isso mostra a grandiosidade, o poder de Deus. Se nós cremos num Deus que pode chamar as estrelas, bilhões de estrelas, cada uma pelo seu nome, se nós temos num Deus que criou o universo, a terra e tudo que nela há, qual é o empecilho, o impasse para Deus resolver esse problema que você está vivenciando? Qual é o impasse, o empecilho para Deus entrar com providência na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nas tuas noras, enfim? Qual é o empecilho? É você. Só pode. É a fé. Você está ouvindo alguns conselhos, mas está optando pelo conselho de fugir, ou de se esconder numa caverna, num quarto, fechar a porta, sumir. A opção de Davi foi o inverso, que Davi afirmou que conhecia Deus. E você? O que você tem afirmado? É da boca para fora? Levanta a mão na igreja, dá glória e aleluia, para aparecer num cenário? Ou você, aqui dentro, é isso que você crê? É aqui dentro. O reino de Deus está dentro de você, disse Jesus. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus de Davi é o mesmo de hoje. Davi faz a opção de usar a fé, porque tinha certeza que Deus estava vendo tudo. E assim, apertando as pálpebras, olhando detalhes. Davi tinha certeza de que o trono do Senhor está nos céus e que a terra é estrada nos seus pés. Davi tinha certeza da grandiosidade de Deus. Davi tinha certeza que Deus abomina a violência, a injustiça. Davi tinha certeza que a providência de Deus chegaria à sua vida. E aí ele fala para os amigos dele: o que vocês estão dizendo para mim? Fugir como um pássaro para os montes? O que é isso? O que é isso que você está falando para mim? Não, vocês estão mal fundamentados. Vocês estão até bem intencionados, mas estão mal fundamentados. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Vem aqui. Olha, vai relatando, vai dando aos amigos dele os fundamentos de fé. Eis a razão porque eu não tenho que fugir para o monte. Eis a razão porque Deus é Deus. Deus está atento, Deus está vendo tudo. Os céus têm o seu trono, a terra é estátua dos seus pés. Deus é Deus. Eu sei, eu já passei por experiência, encarei leões, ursos, defenderam as ovelhas. Encarei Davi, encarei Golias, não como um guerreiro qualquer. Fui a Golias como aquele que desafiava o exército de Deus vivo. Ele não estava desafiando a mim, Golias não desafiou a mim, Golias desafiou o exército de Deus vivo. E é em nome dele que eu fui lá. Davi tinha passado por essa experiência. Eu tenho certeza que você tem história para contar. Coisas que ninguém viu, coisas que ninguém soube, livramentos que só você e Deus sabe que você teve, situações que estavam aqui dentro, te corroendo, e você viu o agir de Deus. Nós temos respostas de orações que são imediatas. Você acaba de orar, a resposta. E temos respostas de orações que são construídas, porque Deus sabe no tabuleiro da vida quais as peças mexer e em que momento mexer. Dizem por aí que um bom jogador de xadrez, ele consegue enxergar 5 ou 6 jogadas para frente. Um excelente jogador de xadrez chega a imaginar 7 ou 8 jogadas. Tem um filme, não me recordo do filme, que era mais ou menos isso. Eu não sei se era um menino ou uma menina, que conseguia
jogar 8 jogadas para frente, assim naturalmente. E algum professor percebe isso e começa a conduzir a vida dessa criança. E fala que ela é excelente, algo extraordinário. Imagina, algumas pessoas são dotadas dessa excelência de enxergar 8 jogadas na frente. E Deus? Quantas jogadas você acha que Deus pode enxergar? O Deus que é de eternidade a eternidade. Alfa e ômega, princípio, meio e fim. Quantas jogadas, quantos movimentos na tua vida Deus pode enxergar antes de acontecer? Aonde você quer chegar, Deus já está lá. Aleluia! Então, Ele sabe qual é o caminho menos doloroso para você chegar. Ele já está lá olhando assim, não, para cá, chega para cá, não para lá, um pouquinho para lá. E você resistiu. E Deus conduziu. E você resistiu. E às vezes resistiu por ouvir as vozes de alguns amigos, de alguns conselheiros bem intencionados, mas fundamentados naquilo que podem ver. Você não foi chamado para isso. Não foi. Meu justo viverá pela fé. E se nisso retroceder, não se compare dele a minha alma. Você foi chamado para viver pela fé. Obviamente, viver pela fé não é parasitismo. Viver pela fé é viver como parasita. Vou deitar na rede e pela fé, tudo vai acontecer. Não. Viver pela fé é você ter a certeza, de que aquilo que você projetou, planejou e apresentou no altar de Deus já aconteceu. Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Você tem a absoluta certeza que aquilo já está materializado. Só não vai acontecer daquela exata forma se não for benéfico realmente para você. E é isso aí, sabe? Obviamente, nós precisamos submeter ao trilho de Deus. Mas viver pela fé é isso. Eu quero construir uma parede, eu vou ter que assentar tijolos. Eu creio pela fé que eu vou fazer essa parede. Mas cada tijolo sentado é um pequeno milagre. Você quer? Você sabia que no último minuto que passou, agora, no último minuto que passou, você fez de 16 a 20 incursões respiratórias, sem comando, sem que você programasse isso. Você inspirou e expirou de 16 a 20 vezes no último minuto. Também no último minuto, o seu coração bateu de 60 a 80 vezes. No último minuto, você nem viu isso. No último minuto, algumas centenas ou milhares de células morreram no meu corpo, e outras centenas e milhares de células nasceram para substituir as que morreram. A noite que passou, quando você dormia, os teus rins filtraram o sangue para depurar, tirar aquilo que é excesso ou impureza e permanecer só o que é puro e saudável. Você também não controlou isso. Nas últimas horas, quando você comeu, teu intestino absorveu nutrientes, vitaminas, sais minerais, carboidratos, gordura, açúcar, e mandou para o sangue, e o sangue espalhou pelo corpo para dar saúde celular a todo o teu corpo. Olha quantos milagres vem acontecendo na tua vida esse tempo todo. Você não tem motivos para agradecer a Deus?
Oh, Deus. Você não tem motivo para ser grato a Deus? Meu Pai. Eu hoje estava fazendo uma conta, me dei a cabeça, eu tenho 40 anos de casado. Aí eu fiz uma conta, ela disse, cara, 14.440 dias. Eu fui fazer uma conta por minutos e segundos, cheguei a 1.220.400 e poucos mil segundos ao lado do escuro. Quando me maluco a gente pode assim, mas é para a gente refletir. Vida já é um milagre. Fé é isso. É você crer que Deus faz milagres todos os dias, todos os momentos. E a angústia que você está passando hoje não está despercebida. Deus não está virando as costas, olhando para todo mundo do lado, depois eu vejo voltando para ele. Não. Não me pergunte como. Deus é Deus. Para alguns isso é uma loucura. Eu conheço pessoas, convivo com pessoas que são ateus, tá? Pessoas difíceis de lidar, porque elas chegaram à conclusão de alguns até creem no Criador, são ateus assim, creem no Criador, mas não creem na Bíblia. Que confrontaram os estudos, algumas literaturas e tal. E aí eu perguntei para um deles, me diga só uma coisa, eu quero crer que você ouviu o tempo de alguma maneira, foi lá atrás, no início de tudo, e veio comprovando até a gente chegar a essa conclusão, não é isso? Não, são evidências. Quem te mostrou essas evidências? Não, eu vou lá e começo a citar. Então você está me dizendo que alguns nomes que estão falando são pessoas que repassaram seus estudos, suas evidências e chegaram àquela conclusão. Bom, então eu quero te dizer que você é um homem de fé. Você só está usando uma outra ferramenta, mas você está acreditando também. Você está crendo em algumas coisas. Você está me mostrando, não estou fazendo. Se você não foi lá, você não viu, não compareceu há 3.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, para ver tudo. Então você está acreditando que alguém te disse isso. Nós acreditamos na inerrância bíblica, acreditamos na santidade bíblica, que a Bíblia é uma palavra sagrada, é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E essa palavra, ela diz para mim e para você, não fuja, espere o Senhor, fique atento, espere como um soldado. Um soldado, uma mulher, ele não fica desatento. Ele pode até não agir em determinado momento, mas ele está de olho. Cada movimento você leva. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos guerreiros do Senhor. Existem batalhas a serem enfrentadas nesta grande guerra que é a vida, que você e eu vamos enfrentar até a volta de Cristo. Batalhas pequenas, batalhas médias, batalhas grandes, batalhas dentro de casa, que são até as piores batalhas, porque é o chamado fogo amigo, de onde você não chegará no motivo. São batalhas. Não é à toa quando a palavra vai dizer vigiai e orai, são dois verbos. O primeiro verbo é vigiar. Essa ordem de colocação não é à toa, não é aleatória. Vigilância, primeiro, está atento. Estamos numa guerra, com várias batalhas, vários conceitos, várias sugestões. Hoje, então, nesse fala, você clica aqui, tem 1.500 sugestões para o problema. E a gente quer aprender a fazer o filme. Nós até somos privilegiados no país como o nosso, que temos a liberdade de estar aqui, cultuando a Deus, lendo a Bíblia. Você pode ter 10 Bíblias na sua casa, tem lugar que o pessoal está lá só com um pedacinho, com uma página. Tem lugar que não tem nem página, está aqui.
você opte por expressar a sua fé, que você aprenda de uma vez por todas a fazer um filtro, a filtrar os conceitos, as palavras. Olha que Satanás é sutil. O apóstolo Paulo diz assim: buscai conselho primeiramente os melhores dons. Ele fala ali, no capítulo 13, 12, que o dom supremo é o amor. Mas ele não diz assim: olha, o melhor dom é esse. Ele só diz assim: buscai conselho os melhores dons. Então a lista. Eu, Luiz Almeida, eu peço para Deus o dom do discernimento espiritual. Eu quero enxergar atrás da imagem. Eu quero ver as cenas atrás do vídeo. Eu quero ouvir o áudio correto atrás do áudio. Eu quero ler o texto atrás do texto. Peço muito a Deus isso, clareza, discernimento. Porque às vezes os conceitos, eles vêm, os conceitos mal fundamentados, eles vêm de maneira sutil. É uma palavra que alguém fala perto de você, é um vídeo que você assiste, é um comunicado na TV que você assiste. E eu conselho, se você não tiver esse vídeo, se você não tiver discernimento, você vai fazer os amigos da vida aconselhar. Vai meter o pé, vai fugir, vai se esconder, vai se acovardar. Então, quero que você saia daqui hoje consciente de que Deus está vendo tudo. Consciente de que nada absolutamente foge ao olhar de Deus. Nada passa despercebido. As intenções do coração são vistas e avaliadas por Deus. Davi fez a opção da fé. E a gente sabe o resultado disso lá na frente. A gente sabe qual foi o fim de Saul. E a gente sabe que Davi assumiu o trono. E é assim na minha vida, e é assim na tua vida. Eu não sei como é que você vê aqui hoje. Talvez tenha vindo apenas culpar a Deus. Está tranquilo, não tem problema. As pessoas não estamos mesmos com alguns problemas. Às vezes a vida está bem administrada, aquele momento de serenidade está indo. Às vezes não. Existe turbulência no meio do caminho. Às vezes as turbulências não são comigo, mas são com os meus, dentro da minha casa. Não sei como está a tua vida hoje, mas sei de uma coisa: a certeza que Davi tinha, a opção que Davi fez de fé foi, e será sempre a melhor opção. Então que você hoje leve isso no seu coração de maneira profunda, de maneira verdadeira. Há muito ainda por acontecer na tua vida, há muito por acontecer nas tuas gerações. Deus não vive aquele que visita a iniquidade da terceira e quarta geração de quem não aborrece, mas que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Há gerações na tua descendência que Deus estará visitando, trabalhando, sendo bom, misericordioso, porque você optou pela fé. Você não optou por fé, você optou pela fé. Você optou em trazer à sua memória o Deus que Deus fez na sua vida, tudo que Deus já tinha feito na sua vida. Você manteve-se firme, e as tuas gerações serão beneficiadas pela tua atitude. Glória a Deus. Que você possa se alimentar dessa palavra, que essa palavra possa frutificar no teu coração.
crescer e virar uma grande árvore frutífera na tua vida, na vida dos teus filhos, dos netos, das tuas gerações, porque esta é a promessa de Deus. O teu trabalho, tua expressão de fé, não é em vão. Vamos colocar em pé. Queria aqui fazer uma oração, colocando diante de Deus as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas gerações. Talvez você esteja aqui hoje orando por alguém que você só vai encontrar no céu. Um bisneto, um tataraneto, a quinta, sexta, 10ª geração, não sei. Pessoas que você só vai conhecer quando chegar lá e falar com você, da mesma família. Maravilha! Meu Deus! Será um grande encontro. Será um grande reencontro. E mais uma vez, ou finalmente você vai constatar plenamente que valeu a pena. Sempre vai valer a pena optar pela fé. Amém? Feche seus olhos, coloca nesse momento diante do altar de Deus aquilo que você tem de necessidade, aquilo que você tem de angústia, aquilo que você tem visto na sua casa, alguém passando. E vamos colocar diante de Deus. Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós queremos aqui, Pai, nesse momento, mais uma vez, glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Queremos, ó Deus, colocar diante do teu altar as nossas vidas. Ó Deus, queremos que o Senhor nos ajude a ter uma fé suficiente, ó Deus, para crer, como Davi, que apesar da angústia, apesar da opressão, apesar da turbulência, da perseguição injusta, recebeu conselhos de amigos para fugir, mas optou em expressar a sua fé, optou em relembrar, em trazer à memória aquilo que podia lhe dar esperança naquele momento. Talvez, nesse momento, hajam pessoas que estão angustiadas, aflitas, porque não conseguiram, não tiveram ainda a conclusão dos seus projetos, estão sendo oprimidas de alguma forma por alguém ou por alguma circunstância. E o que nós queremos, ó Pai, é que essas vidas tenham um encontro contigo de maneira profunda, que essas vidas revisitem as suas memórias pelas experiências que já tiveram com o Senhor, e que essas vidas optem em crer no Deus que anda com as pálpebras apertadas, observando atentamente a caminhada dos seus, observando o tabuleiro da vida, e vendo cada peça, cada movimento. Ah, meu Deus, ajuda-nos na nossa incredulidade muitas vezes. Ajuda-nos, ó Pai, a sentir a tua presença em cada minuto, a observar cada milagre que o Senhor faz em nossas vidas, a observar, ó Deus, quando tu és Deus Todo-Poderoso. Renova, ó Deus, nesta noite, a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pastor Luiz. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, gente. Olha só, já estou terminando já. Quero só passar para nós. Nós estamos aqui, ok?
Também agradecer também ao pessoal que assistiu a ministração aí pela rede social, que Deus tenha falado contigo. Faça como Davi, crê em Deus, glorifique a Deus, que a cada dia é um milagre que você vive. Amém? Você, a sua casa, a sua família são bênçãos. Deus tem promessa para vocês, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos realizar o nosso culto de final de ano, culto de virada, ok? Horário de início será às 21h30.